Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de participar de conceder essa entrevista e dizer que estou à disposição para as perguntas. Por que começou a escrever? Bom, o início da minha trajetória como escritor é, sem dúvida, o início de muitos outros escritores. Eu comecei a escrever, eu sempre fui um apaixonado pela leitura, então isso faz com que a gente, em um certo momento da vida, passe a ter esse interesse em escrever por conta das leituras, mas comecei a escrever, como eu estava falando anteriormente, como a maioria dos escritores. Escrevendo em periódicos na escola, eu fui editor de uma revista chamada Mocidade na minha escola, no Colégio Guido, lá em Maceió. Na universidade, eu escrevi vários textos sobre agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Escrevi vários textos sobre agricultura, sobre manejo integrado, enfim, sobre temas técnicos, mas sempre com uma visão do uso da tecnologia, o uso da ciência em benefício da população, em benefício dos trabalhadores. Bom, o meu último trabalho, como vocês podem ver aqui, é Canto Escuro. Canto Escuro é um livro bem atual. Eu escrevi, apesar de eu ter escrito ele já há uns 3 anos atrás, ele foi lançado no ano passado. Ele é um livro que fala sobre corrupção e licitações públicas, certo? Mas só que eu nunca escrevo só sobre um tema. Na realidade, eu busco escrever sobre pessoas, entendeu? E as pessoas, dentro do contexto do romance, elas têm o pano de fundo, que eu diria que são os temas, que nesse caso é corrupção e licitação, e o grande enredo é a história do próprio personagem. É um funcionário público que trabalha numa secretaria de administração pública, como qualquer uma que pode acontecer no Brasil, nos estados ou no município, e que, subordinado ao departamento em que ele é chefe, estão as licitações públicas. E ele começa a perceber que está havendo alguma coisa suspeita nessas licitações. Ele tem alguns amigos que são policiais, não policiais especializados em licitação pública ou em crime contra a ordem pública, mas ele busca nesse único contato que ele tem dentro da polícia ajuda. E essa ajuda vem através de um personagem chamado Ivan Ximenes. Esse personagem, ele se torna um grande personagem do livro. Ele, apesar de aparecer muito pouco dentro do livro, embora que ele seja o responsável pela investigação, mas aparece muito pouco, ele toma realmente a cena, né? Ele toma conta ele atrai o leitor de forma excepcional, pela sua honradez, pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua perseverança. Então, Canto Escuro é um livro que versa basicamente, a narrativa basicamente essa, em que ele vive uma vida como funcionário público. Ele vive a vida pessoal dele é muito importante e marcante no livro, e essas coisas se misturam. Como eu falei, eu escrevo sobre pessoas, essa é a pegada da minha literatura, e naturalmente sobre política, porque é uma coisa que que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é ver as questões de corrupção nos órgãos públicos, que vem desde a época do Império no Brasil. Não é uma coisa nova e, portanto, é uma coisa de conhecimento público de todos nós. Quais as interpretações mais inusitadas que os leitores já tiveram? Bom, as interpretações inusitadas, eu poderia usar como exemplo o meu primeiro romance, né? O Sorriso da Cachorra. O Sorriso da Cachorra, com uma capa dessa, é muito sugestiva, mas era essa a intenção, era essa realmente a minha intenção, deixar no ar para o leitor
o que poderia ser O Sorriso da Cachorra. Eu também não gostaria de dar nenhuma antecipação do livro, apesar de ser um livro que foi lançado em 2011, mas é um livro que tem uma capa dessa, com um título dessa, mas que tem no seu prefácio a seguinte situação, que é um prefácio de Ivan Marinho, é um poeta e artista plástico alagoano, radicado em Pernambuco. Então Ivan fala isso. A novela O Sorriso da Cachorra, se poema, seria um ode à paixão, com toda a sua ousadia, encantamento, ilusão e loucura. Então, com essas poucas palavras, dá para perceber que O Sorriso da Cachorra não seria tão fiel ao título e à capa, né? Como funciona a força política da literatura? Bom, a política da minha literatura é totalmente presente, né? Todos os meus livros, o Sorriso da Cachorra, ele se passa na década de 80, onde ocorre o processo de redemocratização do país. Então, ele narra a história de dois jovens que se conhecem na escola secundária e a partir disso criou uma grande paixão, enfim, com todos os problemas inerentes a uma paixão juvenil, mas tem como pano de fundo, e eu digo que o pano de fundo, como já falei anteriormente, é sempre o tema do livro, mas é pano de fundo, a redemocratização do país, entendeu? Então a política está presente sem dúvida, no primeiro, no segundo, no terceiro e todos os outros. O último livro nem se fala, né? O Canto Escuro ele fala sobre, como eu falei já, sobre as questões políticas de corrupção e licitação, então é totalmente político. O meu segundo livro, Enterro Sem Defunto, ele fala sobre, é um romance policial, mas que foge totalmente da questão do clássico do romance policial, que é sempre um homicídio, um mistério sobre o homicídio. Não, em Enterro Sem Defunto ele tende mais a literatura noir, a um romance policial noir. Ele mostra a história de um agente de polícia que luta para prender e prende um grande traficante na capital da República. E o mote do livro é todo esse. Ele faz essa prisão, ele faz toda uma investigação, todo um trabalho para prender esse traficante. E paralelo a esse trabalho que ele faz, eu narro a história como ele vive, os problemas pessoais, o cotidiano da vida dele. Diferente do que a gente costuma ver nos filmes de Hollywood, o policial quando assume um grande caso na sua carreira, ele não está livre de manter o cotidiano. Então ele, além de trabalhar no grande caso, na grande investigação que ele está trabalhando, ele tem que estar também prestando conta do dia a dia, das prisões de pequenos traficantes, porque é cobrado do policial estatísticas de prisões, e isso é uma coisa que não aparece em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, eu aproveito para fazer uma crítica profunda nesse livro, Enterro Sem Defunto, sobre a estrutura arcaica que existe nas polícias do Brasil. Nós estamos vivendo isso agora de forma muito clara, né? Onde você muda um diretor de polícia justamente para poder barrar uma investigação. Por quê? Porque nós temos uma polícia dependente do executivo e não uma polícia independente, como deveria ser, entendeu? Nós vemos uma polícia que tem 3 ou 4 países do mundo que existe polícias separadas, polícia militar, polícia judiciária, onde essas polícias trabalham de forma totalmente separadas e isolada. Então eu aproveito que não foi intencional, mas acaba acontecendo, pelo meu conhecimento, eu sou policial há 22 anos, justamente não foi uma forma clara, mas acabou acontecendo de ser questionado esse modelo de polícia que nós temos, de polícia, tanto polícias militares, que é polícia militar é uma coisa para as Forças Armadas, né? Esse termo polícia militar é uma coisa totalmente ultrapassada. Nós temos que ter polícia para defender e proteger a sociedade e o povo do nosso país, e não uma polícia
para atender ao Estado.